Olá, muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga, assessor de investimentos com o canal de notícias para os meus clientes, que fica aberto a todos no YouTube. Hoje, dia 13/7/2026, vamos às principais notícias do final de semana, né, da sexta-feira e da abertura dos mercados no dia de hoje, tá? Então é isso, bora lá. Bom, sexta-feira então a trajetória foi bastante positiva, principalmente aqui no mercado brasileiro, né? Que o Ibovespa teve um bom avanço, 2,97%, fechou aos 177.866 pontos, encerrou na máxima ao pregão, inclusive, o movimento refletiu a divulgação de uma inflação abaixo das expectativas e também favoreceu, né, o fechamento da curva de juros, tá? E a valorização dos ativos mais sensíveis à política monetária. Bom, nos Estados Unidos foi um pouquinho diferente, né? Foi um pouquinho mais contido. Dow Jones 0,29, S&P 0,42 e Nasdaq registrou uma alta de 0,29 também. Esse desempenho foi sustentado ali pelo setor de tecnologia, mais ou menos, né? Embora as tensões geopolíticas já começaram a ter os seus primeiros burburinhos ali na sexta-feira e acabou já mudando o comportamento dos preços do petróleo, já falo mais sobre isso, tá? Voltando para falar um pouco mais de Brasil, para falar sobre IPCA, inflação, né, também conhecida como a inflação. Em junho, ela avançou então 0,16, tá? Ficou abaixo da projeção, ficou na verdade a metade da projeção, que era de 0,31. Em 12 meses, a inflação desacelerou de 4,72 para 4,64, mas ainda acima da meta de inflação do Banco Central. De novo, né? 3% centro da meta, 1,5 para cima, 1,5 para baixo é a tolerância. Né? Então ainda estamos fora ali da meta. Mas essa leitura nova aí do IPCA acabou reforçando ali a percepção de uma continuidade do processo de desinflação e isso abre ali discussões para um provável corte da taxa Selic, etc. A conferir. Bom, no Brasil também o mercado acompanha alguns dados importantes nessa semana, tal. Setor de serviços de maio, na quarta-feira, vendas do varejo na quinta-feira e o IBCBR na sexta-feira. Esses dados são importantes para saber, então, se pode ou não, né, ter chance de uma flexibilização monetária no escopo da nossa política monetária. Tá? Bom, puxando para o dia de hoje, eu tenho uma matéria aqui para deixar sobre o governo, mas eu vou deixar para o final. Então vamos voltar aqui para frente dos dados. Os índices futuros, então, já no dia de hoje, né, tem um viés mais negativo. Nova York opera em queda nessa segunda-feira, em meio à escalada, então, das tensões entre Estados Unidos e Irã. Houveram ataques durante o final de semana, o preço do petróleo voltou a subir. Tá? Os Estados Unidos e Irã trocaram ataques aéreos. Teherã atingiu instalações americanas em diversos países do Golfo e anunciou novamente ali o fechamento do Estreito de Hormuz. Todo mundo sabe que eles não podem fazer isso, mas enfim, é isso. E, no entanto, o Trump, né, ele contestou a alegação, afirmando que o Estreito de Hormuz permanece aberto, né? E tudo isso começou num imbróglio, né? É, o, o Irã atacou navios que estavam na rota lá, mas não na rota que estava aprovada, que não sei o que é do memorando e não sei o que lá. E aí os Estados Unidos foi lá e retalhou, enfim, aí começou tudo isso de novo. Ou seja, nada resolvido na região por lá. Tá? Investidores também se preparam para uma temporada de resultados corporativos bem importante, decisiva. Goldman Sachs e JP Morgan divulgam seus balanços amanhã, empresas gigantes aí na parte financeira. E o primeiro discurso, né, a probabilidade, aumentou-se a probabilidade, perdão, de um aumento nas taxas de juros pelo Fed lá nos Estados Unidos, apenas um dia antes do Kevin Hart comparecer, então, no Congresso pela primeira vez na sua nova função.
Mercados, então, Dow Jones 0,01, S&P Futuro 0,34 e Nasdaq 1,13, todas no terreno negativo, contracionista. Europa, os mercados europeus fecharam majoritariamente em baixa pelas tensões no Oriente Médio, arrastando ali todo o setor, todos os setores da bolsa praticamente para baixo, tá? Mas as quedas não são tão grandes assim. Estoque 600 0,22, Alemanha 0 a 0, Reino Unido 0,11, CAC na França 0,12 e na Itália 0,02. Todo mundo também no terreno negativo. E na Ásia e no Pacífico, os mercados também fecharam com viés de baixa. O índice KOSPI da Coreia do Sul caiu quase 9%, pressionado pela gigante de semicondutores SK Hynix, que despencou mais de 15%. Acabou de estrear na Nasdaq. Parece que teve uma flipagem aí de ações, né? Se você não sabe o que é flipagem de ações, pergunta para mim aqui na caixa de comentários e eu converso com você por lá. Tá? E o índice Nikkei no Japão também registrou uma queda alta. Na China também, enfim, vamos aos números. China 2,06, Japão 1,92, Hong Kong é a única que subiu, junto com a Austrália 0,03, ambas, e Índia também 0,06, essas todas negativos, tá? Os preços do petróleo, então, operam em alta, né? Forte alta depois da escalada ali dos ataques, enfim. E os Estados Unidos afirmando que esses alvos que eles estão atacando para prejudicar a capacidade do Irã de atacar navios internacionais que transitam ali na hidrovia. Mas, e os drones? Né? Enfim, é um problema sério. Bom, Irã disse que o Estreito de Hormuz está fechado até segunda ordem. Tá? Então, enquanto as forças da República Islâmica lançavam ataques a aliados no Oriente Médio, incluindo Jordânia e Catar. Complicado. Condições do minério de ferro na China, lá no porto de Dalian, na China, fecharam em baixa também, pressionado pelo aumento de perdas nas siderúrgicas chinesas. Vamos aos números: 3,04 a alta do Brent, 78 dólares e 35 centavos o barril, quase tocando de novo nos 80. E o minério de ferro lá no Porto em Dalian fechou em 0,47, tá bom? Para finalizar aqui o campo dos dados, pessoal, compartilhando aqui então como tá o VIX, né? O S&P 500 VIX, que é o índice do medo, saltou 8%, tá? Saltou bastante, né? É o índice do medo, exatamente. A volatilidade, o índice que mede a volatilidade dos mercados. Bitcoin opera agora com 1,55 de queda aos 63.020 dólares. O dólar está ali estável ali na casa dos 5,11. O índice do dólar também próximo ali do 0 a 0, 0,08 negativo DXY. E a bolsa brasileira, representada por um ETF lá na bolsa americana, fechou em 2,77 na sexta-feira. Agora veremos, né? Se vai ter força esses números para ajudar a nossa bolsa a não abrir tão deficitária assim, por conta do aumento mundial, etc. Mas a conferir. Bom, é sabido, né? Eu vou deixar aqui enquanto eu falo com vocês. É sabido que, né? Os títulos públicos estão na máxima. Essa notícia está amplamente divulgada na mídia, meus clientes também sabem, muita gente aproveitou. Teve um momento, agora já não é mais um momentum, né? O momentum já foi. Então, o adeus IPCA mais 8, como investidor, é afetado se o Tesouro puxar o gatilho da intervenção. O que está acontecendo é justamente isso. Então, o Banco Central não, né? O governo, ele está começando a olhar ali para uma possível intervenção nas taxas do Tesouro, né? Principalmente nas NTNBs, que estão ali nas suas máximas desde o governo Dilma e etc. Então, tem uma série de fatores do porquê que as taxas estão altas. Eu vou deixar essa matéria na descrição do vídeo. Façam um favor de ler, tá? Quem tiver interesse, né? Claro. E quais são as estratégias ali que o governo pretende ou está pronto para utilizar, né? Que poderia ser um leilão de recompra,
ou até mesmo cancelamento de leilões de oferta de NTNB. Bom, estava muito bom, né? Eles queriam a gente prestasse dinheiro para eles, emprestamos. Os preços subiram por causa da condução da política monetária, não, da condução do país, né? Etc, etc. Não vou me ater a esse detalhe político. E aí agora eles querem tomar de volta. É isso aí. Com essa, então, fico por hoje. É o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer informação ou qualquer discussão, por favor, caixa de comentários. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. E é isso. Nos vemos amanhã aqui, então, no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos, bons negócios. Tchau.